Graças a paz, meus queridos irmãos. Bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 15 ao verso 20, que nos fala assim: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. É interessante que Jesus está aqui já concluindo o que nós chamamos de Sermão do Monte. E ele está dando um alerta em relação aos falsos profetas. E quando Jesus falou a respeito dos falsos profetas, Israel havia passado por situações muito difíceis devido a dar ouvidos aos falsos profetas. Tanto que Judá foi levado cativo para a Babilônia por causa dos profetas ou falsos profetas que se levantavam e que distorciam a palavra do Senhor. E à medida que esses falsos profetas foram enganando o povo foi se afastando de Deus e, infelizmente, veio o juízo sobre a nação. Então, quando Jesus está falando a respeito dos falsos profetas, eles estavam entendendo muito bem o que Jesus estava ensinando. Eles estavam entendendo que Jesus estava dizendo que a palavra ela poderia ser distorcida e que eles seriam ou sofreriam consequências danosas por darem ouvidos a esses falsos profetas. Então, quando Jesus está dando esse ensino para os seus discípulos, naquele momento o Senhor está alertando para um perigo iminente, para um inimigo que ele é real, um inimigo que ele pode atacar a qualquer momento e que ele vem de forma muito sutil, mas que ele é danoso, ele traz veneno na sua palavra e ele é muito perigoso. Agora, é interessante nós observarmos que quando Jesus fala a respeito desses falsos profetas, ele dá algumas diretrizes em relação a esses falsos profetas, como nós podemos identificá-los. A primeira coisa que Jesus fala é que os falsos profetas parecem inofensivos. Se eles tivessem a aparência de uma carranca, eu acredito que muitas pessoas correriam. Mas a aparência deles é de uma ovelha. A aparência deles é de um cordeiro. Tanto que no verso 15 diz assim: Cuidado com os falsos profetas, pois eles vêm a vocês vestidos com peles de ovelhas. Mas ele diz, mas por dentro são lobos devoradores. A questão aqui é muito mais séria, porque eles vêm disfarçados, eles vêm com a aparência dócil, mas a intenção do coração é outra. A intenção é arrebanhar esse povo para destruir, para causar grande dano, causar grande estrago na vida das pessoas que lhes dão ouvidos. Então nós temos que tomar cuidado, porque os falsos profetas, na realidade, por serem lobos, mas com a aparência de ovelhas, eles enganam. E quantas pessoas estão sendo enganadas por esses falsos profetas? Porque, na verdade, eles são assassinos da verdade. Embora andam com a Bíblia na mão, preguem a palavra de Deus, entre aspas, distorcendo o texto sagrado, muitas vezes pegando o texto fora de contexto, com um pretexto para as suas heresias, essas pessoas utilizam a Bíblia e começam a mostrar, olha aqui, que está escrito. E por nós vivermos um período de grande analfabetismo bíblico, as pessoas se deixam enganar, porque a aparência deles é dócil. Ninguém pode imaginar que a intenção do coração dessas pessoas é destruir, arruinar e levar essas pessoas cativas para Satanás. No entanto, é isso que ocorre. Então Jesus, a primeira coisa que ele alerta é que a aparência dócil traz debaixo daquela aparência um coração maligno, um coração danoso, um coração ruim. A palavra muitas vezes é macia, tranquila, é dócil, mas os dentes são afiados como um lobo. Estão destruindo, arruinando vidas. Parecem inofensivos, mas são lobos devoradores. Outra coisa que o Senhor nos alerta também em relação a esses falsos profetas é que os falsos profetas, além de tudo, eles têm uma doutrina e uma obra ruim.
Não só a doutrina é ruim, como as obras que manifestam essa doutrina também são prejudiciais. Tanto que ele falou que nenhuma árvore boa pode dar fruto ruim, mas uma árvore ruim não pode dar fruto bom. Então ele está dizendo que isso vem acompanhado. A árvore é ruim e o fruto é ruim. A procedência não é boa, a procedência ela causa dano. Por isso que Jesus está falando que esse lobo devorador ele é como uma árvore má, é venenosa. O fruto que gera, o fruto que muitas vezes é aparentemente lindo, bom e talvez até saboroso, ele é venenoso. Ele causa grandes males na vida daquele que se alimenta desse fruto que esta árvore está dando. Então ele não é só um lobo devorador. Ele não é só um lobo disfarçado. Ele é uma árvore também que produz algo ruim e que gera morte no coração das pessoas. Por quê? Porque o seu fruto é venenoso. E se você come veneno, a tendência é morrer. Pode ser que não morra na hora. Talvez esse veneno que é aplicado por esta árvore, que na verdade são esses falsos profetas, é a médio e longo prazo. Vai seduzindo, vai enganando, vai interagindo no organismo espiritual da pessoa, e quando a pessoa vê, está completamente domada, morta, sem tomar nenhuma atitude mais na vida. Isso é muito perigoso. Sabe por que essa árvore é má? Porque a seiva que alimenta vem de Satanás, vem do maligno. A seiva é ruim. A terra que ela está plantada é terra árida, terra seca, terra que gera o mal, porque procede do diabo e não de Deus. Por isso que esse fruto é ruim. Então, por ser uma árvore venenosa, nenhum fruto pode ser nutritivo no sentido de trazer uma boa alimentação. Tanto que a doutrina, quanto a sua perversão, ela é real e tem destruído a vida de tantos. Tanto a sua palavra quanto as suas obras trazem veneno. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Uma outra coisa que ele fala aqui é que esses falsos profetas, apesar de serem lobos devoradores e árvore ruim que produz fruto ruim, apesar de tudo, eles serão condenados. Porque no verso 19, o Senhor diz que essa árvore será cortada e lançada no fogo. Aqui nós estamos falando de juízo. Ou seja, o Senhor não está olhando para tudo isso e vai ficar calado. Ele vai agir no tempo e no momento exato. Saiba de uma coisa, todo falso profeta vai ter um momento que ele será julgado. Por isso que a Bíblia nos fala, o Senhor Jesus já no término do Sermão do Monte, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E o falso profeta, ele chega com seu currículo vitae e começa a mostrar, começa a falar: em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos isto, em teu nome fizemos aquilo. Meu irmão, isso não importa, vários senhores não importa. Tanto que o Senhor vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esses são os falsos profetas. Esses serão julgados e lançados no lago de fogo e no inferno. E por isso que nós, como cristãos, nós temos que ficar atentos. Porque, em quarto lugar, o Senhor diz que esses falsos profetas, eles podem ser identificados. Pelos seus frutos, nós podemos identificar quem são essas pessoas. Então, nós temos que julgar essas pessoas. Nós temos que entender que tipo de teologia que essa pessoa está pregando, que tipo de doutrina que essa pessoa está pregando, que tipo de direção que ele está dando no momento que ele está ministrando a palavra. E então, em cima disso, com o conhecimento da palavra, nós podemos detectar que tipo de pessoa é esta. Recentemente eu estava assistindo um filme dito evangélico e eu comecei a observar que tinha uma coisa errada naquele filme. Citava a Bíblia, mas de repente eles começaram a citar um livro. E liam o livro, e aquele livro era como se fosse o guia e não a palavra de Deus, e não a Bíblia. Aí eu parei, naquele momento de assistir aquele filme, e observei que tinha um logo e tinha um nome da igreja. Então eu fui pesquisar. Imediatamente identifiquei. Aquilo era uma seita. Então nós temos que tomar cuidado, até na hora de ver um filme, e identificar se aquele filme que se diz ser evangélico, ele procede com a doutrina da palavra de Deus.
Porque muitas vezes nós nos deixamos levar e ficamos encantados com aquilo que está sendo ensinado, mas não observamos que está entrando em choque com a Bíblia. Por que eu estou falando isso? Entenda uma coisa, meu irmão. Tome muito cuidado. Uma teologia errada, ela desemboca em uma vida errada. No momento que eu pratico uma teologia que ela contradiz a palavra de Deus, a minha vivência na sociedade será diferente daquilo que Deus ensina, daquilo que a palavra de Deus nos mostra. Porque no momento que eu estou tendo um ensinamento contrário, automaticamente eu vou começar a me afastar de Deus. Vou me afastar dos princípios bíblicos. Por isso que uma boa teologia me leva a ter uma boa fé bem firmada na palavra de Deus, na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, e eu não me deixo levar por vento de doutrina, como diz o apóstolo Paulo. Nós temos que tomar cuidado que o vento de doutrina vem, mas no momento que eu estou bem firmado, eu não me deixo levar. Então o falso profeta não terá procedência seu ensino na minha vida e nem na sua vida. Agora, para isso nós temos que estar muito bem enraizados em relação à palavra, conhecedores da palavra. Nós não podemos ser como qualquer outra pessoa, a não ser como os bereanos, que consultavam as escrituras para saber se aquilo que Paulo estava ensinando era realmente da forma como ele estava dizendo. E eles foram considerados como pessoas muito mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles consultavam a palavra. Então nós temos que tomar cuidado, porque uma má teologia vai desaguar exatamente no lugar de lodo e não no rio de águas límpidas que vai nos levar à presença do Senhor, que é o rio da vida. Por isso que, mais uma vez eu afirmo, temos que procurar conhecer a palavra de Deus, tendo um bom conhecimento teológico. Um falso profeta, ele nunca será um padrão também de santidade para ninguém. Dificilmente essas pessoas têm uma vida exemplar na sociedade. Muito difícil. Geralmente são pessoas que têm uma vida fora, muitas, não só da doutrina, mas com a vida secular, não condiz com a palavra de Deus. Agora, o que o Senhor Jesus está ensinando, o apóstolo Paulo também ensinou. O que o Senhor Jesus está mostrando aqui, nesse final aqui do Sermão do Monte, e alertando a igreja, alertando seus discípulos sobre essa situação, o apóstolo Paulo também ensinou a igreja de Éfeso. Quando ele estava se despedindo da igreja de Éfeso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no verso 29 e 30, ele chama os presbíteros e ele começa a trazer uma palavra diretamente para os presbíteros, dando um alerta para eles, mas esse no verso 29 e 30 é muito interessante porque diz exatamente aquilo que Jesus está nos dizendo aqui. Diz assim a palavra: porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Se o apóstolo Paulo tivesse parado aqui, nós entenderíamos, vem de fora e atacaria o rebanho, então eles deveriam estar atentos. Só que Jesus, melhor dizendo, o apóstolo Paulo, ele conclui a sua palavra dizendo assim: e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ele não disse que vai ter um ataque de fora, ele está dizendo que vai ter um ataque de dentro. Os lobos devoradores, disfarçados de ovelhas, já estavam lá. Paulo não estava conseguindo identificar, mas Paulo está dizendo, fiquem atentos, porque eles já estão aí. Como disse o João na sua carta, saíram de nós porque não eram dos nossos. Ele está falando aqui das pessoas que tinham uma doutrina errada, que saiu da igreja. E quando nós estamos falando da igreja, não estamos falando de igreja local, não. Estamos falando do corpo de Cristo, porque tem muita gente assim. Então eu quero dizer para você que hoje é interessante nós observarmos que essa mesma palavra, ela procede para os dias de hoje. Nós estamos vivendo um período que muitos falsos profetas têm se levantado em nosso meio. Muitas pessoas com ideias distorcidas da palavra de Deus têm seduzido muitas pessoas ao engano, ao engodo. Principalmente, não sei se você observou, depois que começou a questão das eleições presidenciais, quantos pastores esquerdistas se levantaram defendendo uma bandeira que não condiz com a palavra de Deus? Eles começaram a fazer certo apoio, podemos dizer assim, a uma agenda esquerdista que contradiz aquilo que a Bíblia ensina.
eles começaram a defender o comunismo, eles começaram a defender o socialismo, eles começaram a defender isso de forma declarada, tá? O marxismo, o feminismo, o homossexualismo, ou seja, a agenda deles está atrelada aos valores imorais do diabo e não aos valores da palavra de Deus e não aos valores judaico-cristãos que nós defendemos. Então nós temos que tomar cuidado porque esses pastores esquerdistas entraram na igreja, e estão dentro da igreja, e tem uma palavra suave, parece que o discurso deles é um discurso que tem tudo a ver com a palavra de Deus, mas que contradiz os ensinos bíblicos. Essas pessoas estão em nosso meio. Nós, muitas vezes, nos deparamos com eles nas redes sociais, nos deparamos com eles, muitas vezes, dentro das nossas igrejas, nos púlpitos, pregando, ministrando. São lobos disfarçados de ovelhas que estão no meio da igreja, seduzindo, enganando, levando as pessoas ao erro, afastando essas pessoas de Deus e levando, infelizmente, as pessoas a terem uma vida que não condiz com a palavra. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Pastores que têm um discurso totalmente fora, não da caixa, mas fora da Bíblia. Estão pregando algo que a Bíblia não ensina. Ou então pegam pequenos trechos da palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus e dizem que aquilo que o Senhor ensinou, quando na verdade não tem nada a ver com os ensinamentos da palavra de Deus. Eu fico assim, boquiaberto com pastores marxistas que nós temos encontrado por aí. Pastores defendendo o comunismo. Nós sabemos que a China comunista tem matado centenas de milhares de cristãos no decorrer dos anos. De pastores defendendo o feminismo, o homossexualismo, dizendo que a família tradicional é uma família que está corrompida, que temos que fazer uma releitura da família, como se a Bíblia ela tivesse simplesmente perdido seu valor no decorrer dos anos. Então joga fora e vamos pregar o que nós achamos. É isso que eles ensinam. Há um disparate muito grande no nosso meio de gente que dando ouvidos para esses pastores esquerdistas, que são um perigo para o nosso meio, para o nosso rebanho, e nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes eles entram dentro das nossas igrejas, assumem o púlpito e ministram a palavra, e as pessoas, por desconhecer a Bíblia, mais uma vez eu falo, por não ter uma teologia bem firmada, se deixam levar por eles. Outra coisa interessante que eu quero observar aqui com você, te dar alguns exemplos desses pastores e as palavras que eles utilizam. Determinado pastor disse que João Mills seria o representante de Jesus Cristo lá em Brasília. É um vídeo dele na internet dizendo exatamente isso. E as pessoas aplaudem, se encantam com esse tipo de coisa. E esse mesmo pastor, além de defender isso, ele diz que o conceito de família precisa ser ampliado e que o conservadorismo, como se fosse um grande pecado nosso, ser conservador, seja combatido. Essa é a ideia dele. Interessante que outro, recentemente, foi para as redes sociais também determinar a morte do presidente da República. Eu não entendo, porque qual a Bíblia que eles leem? Porque a minha Bíblia diz que eu tenho que orar pelas autoridades constituídas. Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus. Lógico que toda autoridade é constituída por Deus para fazer o bem. Tá? Não, se está fazendo mal, nós temos que orar e pedir a Deus uma intervenção. Mas aí ele ora para morrer. E a Bíblia, em lugar algum, você encontra os apóstolos, por exemplo, orando, pedindo a morte, por exemplo, de Pilatos, dos doutores da lei. Lá no capítulo 4 de Atos, quando a igreja é perseguida, no capítulo 5 eles oram, diz que o lugar treme, há um mover de Deus ali naquele lugar, a igreja o tempo todo orando, mas em momento algum eles pedem a morte dos que os perseguiam. Pelo contrário, eles pediam intrepidez, ousadia para continuar pregando. Jesus falou que nós devemos orar para aqueles que nos perseguem, porque se nós não somos assim, nós estamos agindo de forma diferente do Senhor, porque a Bíblia nos fala, e o Senhor Jesus nos ensina, que o Pai, ele faz com que o seu sol se levante sobre justos e injustos. Então compete a nós orarmos também por essas pessoas, abençoarmos essas pessoas, e não pedir a morte. No entanto, esses esquerdistas estão pedindo a morte, nas redes sociais para todo mundo ver. Outra coisa que me chama a atenção é que
um outro dessa mesma linha, ou sei lá, desse mesmo pensamento, foi para as redes sociais não só criticar o conservadorismo, mas dizer que as pessoas conservadoras pregam um retrocesso, são pessoas opressoras e são pessoas fascistas. Só que esse mesmo indivíduo que se diz pastor, ele prega o teísmo aberto. O que é o teísmo aberto? Caso você não saiba, Deus não conhece o futuro. Está tudo aberto. Até Deus fica surpreso com as coisas que estão acontecendo. Por exemplo, esse coronavírus que está aqui atingindo hoje a humanidade. Jesus deve estar lá com a mão na boca, olhando para o Pai, falando assim, o que é isso? O que é isso? Essa é a ideia que eles têm. Porque o Senhor não conhece o futuro e as coisas que ocorrem acontecem sem que o Senhor tenha o controle da história. Esse pastor prega isso. A minha Bíblia diz que o meu Senhor, ele conhece todas as coisas. E o fim de todas as coisas está escrito lá em Apocalipse. Acho que ele esqueceu de ler esse livro da Bíblia. Nós temos que lutar para que nós tenhamos uma igreja sadia, sólida, bem estruturada, porque independente de quem esteja governando, não venha orientar e dirigir a igreja. E nós temos que tomar posicionamento bíblico. E o que nós temos visto dos governos anteriores, a situação estava se tornando cada vez pior. E esses pastores esquerdistas estavam dando apoio a essa podridão que estávamos vivenciando no nosso país. Por isso que o apóstolo Paulo, eu quero resumir aqui, falando exatamente isso, lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Esses pastores esquerdistas têm a mente cauterizada, têm a mente cauterizada, têm o coração cauterizado, têm a consciência cauterizada. Eu só citei algumas falas, alguns pensamentos de alguns, mas a maioria pensa dessa forma. E alguns querem o mal do nosso país, não querem o bem. A maioria só quer a destruição. Alguns estão ali talvez por engano. Eu quero acreditar dessa forma. Mas eu sei que boa parte está ali, com o coração totalmente rendido ao diabo. Pastores esquerdistas servindo a Satanás e enganando o povo, se passando por cristãos verdadeiros, quando na verdade são servos do diabo. São anjos de luz, mas na verdade é uma luz do diabo, luz negra, e não a luz de Cristo. Pregam mentiras em nome da verdade. Utilizam a Bíblia, mas distorcem a palavra. Por isso, são lobos devoradores, embora tenham aparência de ovelhas. Por isso, cuidado. Porque, como diz lá em Apocalipse 13, tem aparência de ovelha, mas fala como dragão. Esses são esses pastores esquerdistas. Falam como dragão, apesar da aparência ser como de ovelha. Pense nisso e que Deus te livre desses falsos profetas, desses falsos pastores. Amém?